Meus amigos, como nós temos visto aumentando diariamente um espírito que tenta roubar os corações das pessoas, que tentam afastá-las da verdade, que tentam tirá-las do caminho certo, da verdade, dos santos evangelhos do Senhor. Triste falar para você que, infelizmente, muitas pessoas elas só estão atrás de pão e circo. Elas não querem o esforço de examinarem as Escrituras, elas não querem o esforço de colocarem seu coração a batalharem, a orarem, a buscarem a Deus. E assim, quando aparece qualquer louco, qualquer pessoa com a intenção de roubar corações, de indignar pessoas, de colocar essas pessoas contra o próprio Cristo, contra a palavra, contra a simplicidade do Evangelho, muitos têm seguido essa maldade, muitos têm andado nessa trilha tão horrível, tão triste. Nós precisamos colocar o nosso coração sempre quebrantado diante de Deus, orar ao Senhor, pedir a Deus sempre uma palavra, para que nós não sejamos levados segundo o curso do mundo, segundo aquilo que o mundo está promovendo. Eu quero que você esteja alerta às palavras que você vai ouvir agora, para que você possa entender que mesmo aparentemente, até nos dias atuais que vemos aí a política, a politicagem, nós não podemos deixar que essa politicagem domine nosso coração que diz respeito às coisas de Deus. Nós não temos que pender para uma pessoa ou para outra pessoa. Eu gosto mais dessa igreja que aqui tem isso e aquilo outro. Não, porque aqui eles fazem festa, aqui tudo é legal, aqui a gente vem, aqui a gente se sente feliz, porque aqui tem coisas que alegram a gente, aqui a gente dança. Nós temos que ter o cuidado de reter somente a palavra no nosso coração. E para isso nós precisamos aprender. Olha o que o João fala para a gente. Já em idade avançada, o apóstolo João envia essa carta para toda a igreja, para todo aquele que anda com o Senhor, dizendo assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que o Senhor faz? Olha, coloque na balança tudo que você está ouvindo, tudo que você vê, porque há muitas pessoas que elas podem, por exemplo, conseguirem da parte dos seres humanos, de pessoas, elas podem conseguir benefícios, elas podem talvez conseguir encargos, elas podem conseguirem posições, mas isso não identifica que aquilo ali seja de Deus. Por isso que ele fala, olha, antes mesmo de você julgar aquela situação, aquela pessoa, pese os espíritos. Porque ele diz, muitos falsos profetas já se têm levantado. Pessoas que elas estão, por exemplo, a título de conhecimento nosso, nós vemos pessoas que estão sempre querendo ensinar. Preste atenção, há sempre pessoas querendo ensinar. Esses dias até eu ouvi uma fala de uma pessoa que eu fiquei pensando nisso e vou comentar com você. Talvez você pode ter ouvido a mesma coisa. Tem pessoas que ela quer te ensinar a fazer uma coisa que ela não faz. Tem pessoas que ela quer falar para você, olha, faça assim, prospere, ganhe dinheiro, multiplique, cresça, seja isso, seja aquilo, mas ela mesma não faz. E outra coisa, a riqueza que essa pessoa tem falando, gesticulando com tantas pessoas, ensinando tantas pessoas, vem das pessoas que estão ali procurando aprender com essa pessoa como que faz para alcançar algo. Só que essa pessoa tem algo porque ela conquistou pessoas, dando a chamada, lá na minha cidade, chama balanga beiço, sabe? Na lábia. Tem gente que é muito cheia de lábia. Tem gente que fala uma coisa, mas você vê na cara que é mentira.
Você sabe que aquilo ali é só só um enroleixo, para não ter discussão, para não ter briga, ou a pessoa fala aquilo só para poder, sabe, tentar tapar um buraco, mas ninguém é trouxa. E alguns, infelizmente, estão aqui, ó, sendo enganados pelos falsos profetas, que ficam ensinando coisas usando o nome de Jesus, mas que não tem Jesus. Que ela usa a psicanálise, que ela usa coisas que digo para você que se há algo bem tratado segundo a medicina, parabéns, tem que ser lutado, aprender mesmo. Mas o que diz respeito à palavra de Deus não se envolve a neurociência, não se envolve coisas que você mexe com a mente humana. Você tem que ensinar o que a Bíblia fala, que a palavra de Deus ela está no nosso coração. Isso é algo que está envolvido à nossa alma, ao nosso sentimento, ao caráter do ser humano. Nós não podemos ser moldados por essas pessoas de má índole, de mau caráter, que ficam aí promovendo, né, como diz um dito, arrotando cebola aí, dizendo, não, porque faça assim, eu fiz e deu certo. Quem diz que você é todo mundo? Quem diz que você tem que fazer segundo todo mundo faz? Não, mas é que o senhor tem que entender. Eu não tenho que entender nada, você tem que escutar o que Deus está falando. Prove e veja, porque assim, ó, você vai conseguir notar o que é de Deus e o que não é. O que é só algo humano, os anos vão passar e aquilo vai acabar. Aí você fica procurando essas coisas que faz você ficar motivado por 3, 4 dias, 5 dias. Você fica lá um mês motivado depois daquela palestra motivacional, só que depois fica vazio. Por isso que a palavra, ela é algo que ela vai permear os anos. Ela vai passar os anos. Diz lá em Hebreus que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela penetra ao corpo do ser humano, como se chegasse às juntas e medulas. E ela tanto vai cortar para a direita quanto para a esquerda. Ela faz que aquele que ouve essa palavra fique cravado na alma da pessoa essa mensagem. A vontade de Deus explícita dentro da alma daquela pessoa fica ali cravada nela. Agora, embora eu diga para você que muitas dessas pessoas, elas estão conquistando cada vez mais espaço, porque essas pessoas, elas conseguem ludibriar as pessoas, elas conseguem trapacear, elas conseguem até mesmo dizerem, não, você não precisa de ir para a igreja, você só tem que ter sua vida com Deus. Você tem que fazer do jeito seu, faça do seu jeito que vai ser melhor. Não, não é bem assim. Sabe aquelas pessoas, a Bíblia fala assim, ó, Jesus falou assim, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova, num abismo. Se você vai atrás de uma pessoa que está te enrolando, que está levando você cada vez mais a um sentimento de uma conquista falsa, porque a principal conquista e a mais importante da nossa vida não está atrelada aos bens que conquistamos ou os bens que alguém tenha para poder te mostrar, para você desejar ter o que ela tem. Não, o bem mais importante da vida é a nossa salvação. E ela só é conquistada por um meio, por você crer em Jesus Cristo, você crer nas suas palavras e tê-lo como Senhor da tua casa, Senhor da tua vida. Mas como que ele vai ser o Senhor da tua vida se você prefere acreditar mais no homem do que nas palavras do Senhor? Eu estou pregando para você, você tem direito e liberdade de abrir a sua Bíblia e ler esse texto. Se alguma coisa que eu estou falando aqui está contra o que está descrito, você pode desligar a tua televisão, você pode trocar de canal, você pode sair do canal do YouTube, você pode sair do canal do Facebook e nunca mais aparecer aqui. Vai ser bom para você se isso aqui não é verdade. Agora, se isso aqui é verdade, talvez seja a hora de você começar a excluir essas porcarias que você fica assistindo. Essas coisas que ficam ludibriando a tua mente, faz você achar, não, eu vou chegar lá, vou conquistar, mas a palavra de Deus não é firme dentro de você. Cuidado com os falsos profetas. Versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual vocês já ouviram
que há de vir, só que ele repete, eis que já está no mundo. O que é o anticristo? Nós estamos falando daqueles dias escatológicos que chegará o anticristo e resolverá todos os problemas do mundo, trará um tipo de paz momentânea ao mundo e aí então virá o fim. Não é este anticristo que esse texto está dizendo. Aqui estamos falando dos anticristos que estão na terra. Quantas pessoas são anti-Bíblia? São quantas pessoas que são anti a pureza, a simplicidade do Evangelho? Quantas pessoas estão em contrariedade à simplicidade da palavra? Que estão procurando coisas para poder encher o coração. Eu tenho que ir para a igreja para poder encher meu coração de algo que senão eu não consigo viver minha vida. Eu vou dizer para você, você precisa ir para a igreja para aprender de Deus. Você sabia que quando você vai para uma igreja, não é o culto feito para você? Você vai para ir esperando escutar a melhor banda que vai tocar. Você quer ver uma banda, eu quero ver o grupo tal aqui na nossa, minha igreja vai recepcionar um grupo que está vindo lá dos Estados Unidos, nossa, olha só que legal. Gente, eu vou dizer para você com todas as letras, como está descrito aqui, o anticristo está no mundo. Porque, irmãos, a pessoa que tem que pagar para ir num show, para ver alguém cantar um louvor que é para Deus, essa pessoa ela está equivocada. Porque o louvor, se é para Deus, eu não preciso pagar para isso. Então nós temos que entender que hoje está se tornando um mercado onde as pessoas querem palco. Elas querem lucro com isso. Elas não querem obter almas, ganharem almas para o Senhor. Não, pastor, mas tem que manter. Tudo bem, eu acho que nada na vida é feito de graça. Mas as pessoas vão... Veja, coloque na internet um show de qualquer cantor gospel e veja para você ver como que as pessoas estão no momento de adoração a Deus, quando aparece o cantor, todo mundo ovacionando o cantor, a banda, e o Senhor esquecido. Esses são os anticristos. Onde Deus é revelado, não se precisa confete. Ele é pregado, ele é ensinado. As pessoas recebem Jesus com o amor no coração e voltam para casa com Jesus. Agora, a pessoa que está vivendo como um anticristo, é essa pessoa que tudo que a palavra diz, ela fala, não, mas a palavra também diz isso. Sabe aquela pessoa que gosta de rebater? Esse é o anticristo. Jesus ensinou isso. Isso não é o Jefferson. Isso aqui não é uma palavra da Igreja Internacional da Graça de Deus. Não. Isso aqui é o que a Bíblia está dizendo. Jesus falou que nós tínhamos que permanecer reunidos na casa dele. Jesus falou isso. Onde está escrito isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Permaneçam reunidos na minha casa. Mas, poxa vida, Jesus falou isso, pastor? Eu não sabia? Pois é, Jesus falou isso. Aí você disse que crê em Jesus, mas em parcialidade? Peraí, mas então eu duvido do Senhor? Você é um anticristo. Você está anticristo, você está ante a palavra de Cristo. É isso que é o anticristo. Que prega algo contrário àquilo que está descrito. E aquela coisa, tem pessoas... Eu vou dizer para você uma coisa que é muito séria. Eu acho que toda a prova da nossa vida, como eu me lembro na escola, que as provas que nós fazíamos, nós tínhamos que escrever, tinha o texto, e nós tínhamos que descrever, pegar ali e escrever a resposta, como você entendia, como que era a resposta. Hoje tudo é marque X, né? A maioria das provas hoje nas escolas é marque X, tem que marcar um xizinho lá e qual que é a resposta certa. Pense, por exemplo, que as pessoas estão assim com Deus. Elas estudaram ou já ouviram pregação, ou já leram uma vez a Bíblia, e elas acham que sabem tudo. Elas não precisam que a revelação de Deus seja dada todos os dias ao seu coração. Josué escutou do Senhor, Josué capítulo 1, se não me engano é o versículo 8 e 9 que fala isso. Ele diz assim, olha Josué, nunca deixe de meditar no livro desta lei. Nunca deixe de estudar a palavra. Por que, Josué? Porque se você meditar nela dia e noite, essa palavra vai dar vida para você. Ela vai nortear você, ela vai te ensinar todos os dias.
Pergunta, alguém que lê a Bíblia dia e noite, depois que terminou de fazer toda a leitura bíblica, ela tem que voltar a ler? Porque senão, se for dia e noite, eu acho que menos aí de, talvez, sei lá, 70, 80 horas, alguém consiga fazer uma leitura sem parar. 24 horas, ela consiga terminar a leitura bíblica. E isso faz que ela saiba tudo? Não, não faz. Por isso que a meditação e a leitura bíblica, ela é constante. É um aprendizado diário. Porque ele mesmo disse, a minha palavra se renova. Todos os dias, a mesma palavra, ela vai revelar-se a você. Há tesouros que estão aqui. Mas você prefere cair na lábia de gente mentirosa. Você prefere ficar ouvindo aquilo que alimenta o seu ego. Você prefere ouvir coisas. Não, pastor, é que eu aprendi assim desde criança, pastor. É que assim, para mim, verdade mesmo, pastor. Olha, para mim, todas as bênçãos que eu conquistei foi a fulana que me deu. Foi a ciclana, foi a imagem tal, foi a pessoa tal. Tá, mas e a palavra que diz que ele não divide a glória dele com ninguém? Você que está vivendo com idolatria no seu coração, você é um anticristo, você é contra a palavra. Não estou aqui pregando religião, de jeito algum faria isso. Mas você está sendo um anticristo, uma pessoa que prega e anuncia a qualquer outro Deus que não seja o Senhor, você está pregando o anti-Bíblia, você está anti a palavra. Por isso ele fala, olha, toma cuidado, porque o mundo já está cheio destes anticristos. O anticristo, não, o anticristo já está presente. Onde a verdade do amor de Deus é esquecida, onde a palavra da salvação já não é ministrada. É aquela coisa, né? Certa feita eu ouvi uma pessoa dizendo, pastor, eu me lembro que eu saí do vício da bebida, graças a Deus me converti. Passaram alguns anos, pastor, e na denominação onde eu estava ali aprendendo, numa reunião de famílias ali, chegou um momento que os familiares ali estavam bebendo, se embriagando, e aquilo mexeu meu coração. Porque ele havia saído do mundo por causa do vício da bebida. Aí ele chega dentro da igreja, e na igreja está lá. Está o pastor, está os diáconos, está todo mundo lá tomando um golezinho de vinho para ficar um pouquinho doidinho. Pastor, mas o senhor não pode falar uma coisa dessa? Não posso. Se eu não fizer isso, Deus vai cobrar de mim. Eu tenho que te falar a verdade. Eu não posso vir aqui e lançar sobre você algo que está contra a palavra. Essa pessoa me preocupa, pastor, eu saí mesmo, porque senão eu já estava com água na boca para tomar daquele vinho. Imagine uma coisa dessa. Uma pessoa que ela deixa a vida, essa desgraça desse vício que destrói uma família, aí chega num ambiente que essa pessoa espera encontrar a palavra, a santidade. Lembrando que nós não temos que nos espelhar em pessoas, hein? Preste atenção no que eu estou falando. Não temos que espelhar em pessoas. Eu não vou pregar porque o sistema... Para com esse negócio aí. Nos tempos de Jesus também tinha sistema e nem por isso ele deixava de congregar. E nem por isso ele deixava de orar. E nem por isso ele deixava de buscar trazer aqueles que estavam perdidos, porque Jesus veio aos perdidos da casa de Israel. Agora, quando Jesus vier, ele mesmo perguntou, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Ou você vai estar cheio dos seus dogmas, das suas manias, das suas próprias doutrinas, do seu próprio, cheio do seu próprio querer, da sua própria vontade? Você sabia que a Bíblia fala que quem julga a si mesmo e diz que sabe alguma coisa, não sabe nada? Você sabia disso? Por isso que a Bíblia fala, Deus escolhe os coitadinhos. Sabe o que é o coitadinho? É o louco. A Bíblia fala assim, Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sabichões. Deus escolhe as coisas loucas para confundir aqueles que se acham sábios. É o que Jesus fala. É o que a palavra de Deus fala. Cuidado para que você não esteja andando com anticristos e não se torne um anticristo, repetindo aquilo que eles estão falando. É o chamado papagaio de pirata, que você repete o que os outros falam. Mas você mesmo nem sabe o que está falando. Você fala o que você ouviu alguém falar, mas você mesmo, e aqui, na palavra de Deus você não vai.
querer saber se é verdade, você não vai. Não, pastor, é que eu prefiro acreditar em pessoas que eu acredito que são de Deus. E se elas não forem? Se estiverem mentindo para você? Como que você vai saber? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que os bereanos, Atos 17, a Bíblia fala que os bereanos, o Paulo terminava a pregação, os bereanos pegavam a Bíblia e iam estudar para ver se era verdade. Eles iam ver se aquilo que a pregação que o Paulo falava era real, ele estudar. Não para confrontar o pastor, mas para ter certeza que eles não eram enganados. Por isso a Bíblia diz que eles foram chamados de nobres. Nobres não porque eram os mais ricos, nobres porque eles entendiam que ter conhecimento da palavra era muito importante para não ser enganado por ninguém. Da onde vem a persuasão que afasta você de Deus? Da onde vem a persuasão que te faz você descrer que o Cristo de Deus veio para salvar e salvou aqueles que o creem? Porque aquele que crê no Senhor Jesus, este que crê que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar, este conhece a Deus. Agora, quem não faz isso, quem não vive como Jesus nos ensinou, você não crê que Jesus veio ao mundo. E aí vai ser um grande problema para você no último dia. Aí termina o versículo 4. Filhinhos, sois de Deus. Lembre-se que você não chama ninguém de filho se você não o conhece. Esta mensagem específica é trazida aos irmãos da igreja, aqueles que congregam. Se você nunca foi a uma igreja, essa mensagem é para você aprender. Mas se você vai a uma igreja, essa mensagem é para te despertar. Filhos, filhinhos, sois de Deus e já tendes o vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, maior é a palavra que eu enxertei dentro de você, diz Jesus. A palavra que Cristo enxertou dentro de você, você não tinha isso. Ele colocou em você. Essa palavra, ela tem que ser mais forte do que a politicagem, do que a lábia, do que o balangabeiço das pessoas. Não. A palavra de Deus, ela tem que estar firmada, cravada no seu coração. A palavra de Deus diz que a pregação, a palavra, é como se tivesse cravado uma estaca no teu coração, como ela ficasse bem fixada dentro de você. Essa é a palavra de Deus, que nunca sai. Pense na palavra que um dia Deus deu a Abraão. Passaram 100 anos, depois que nasceu Abraão, até uma promessa se cumprir. Mas a palavra se cumpriu, aquilo ficou cravado no coração de Abraão. Quando Deus fala com você, não é um fogo de palha, que você escuta alguém, você vai conseguir, sabe aquela palestra motivacional? Você escuta a palestra motivacional, você fica feliz uma semana. Passa uma semana e está triste de novo, porque não é de Deus. Quando vem de Deus, aquilo crava dentro de você, pode passar o tempo que for, aquilo te faz você saber, eu sou filho de Deus, e essa palavra vai se cumprir. Termino agora. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Por que é tão mais fácil colocar... Presta atenção, estamos pregando na internet aí. Pense, por exemplo, uma pessoa que sai falando um monte de besteira. Tem alguém que vai lá e bate a mão igual uma foca, entra dentro de uma banheira, enche de chocolate, a pessoa tem sei lá quantos milhões e milhões e milhões de pessoas seguindo. Comentários, umas besteiras dessas. Você talvez sabe quem eu estou falando. Aí você vê uma pregação que para a pessoa... Não, pregação não vou ouvir não. A pregação ela me machuca. Por isso que ele fala, sabe por que o mundo ouve essas pessoas? Porque são mundanos também. Quem tem prazer de ouvir a palavra? Quem tem prazer de ouvir as coisas de Deus? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então quer dizer, quem é de Deus quer ouvir o Evangelho. Quem é de Deus quer ouvir a verdade. Quem é de Deus está disponível a aprender. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Então, o que o João fala? Olha, eu sei porque tem pessoas que não dão crédito às nossas pregações. Porque elas não são de Jesus, elas são mundanas. Elas são do desejo carnal, por isso que ela não ouve a gente. Aí ele fala, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito da mentira. Aí você vai ver se é verdade ou se é mentira. Quem dá crédito à palavra, quem está obedecendo a palavra, vivendo com Deus, vai viver a vontade de Deus. Quem não está, você também vai conhecer como ela não está. Alerta para o seu coração. Busque a Deus enquanto você pode achar. Para de ficar guiado por religião, por doutrinas,
sem que você estude e medite a palavra. Procure de verdade, procure uma boa igreja, mais perto da sua casa, onde pregue mesmo a verdade, que vai te ensinar o evangelho, que você vai voltar para a tua casa e vai passar a semana toda com aquela palavra batendo no teu coração, mexendo com a tua alma, que vai te fazer você deixar vício, que vai fazer você deixar adultério, que vai fazer você deixar de ser orgulhoso, nervoso, explosivo, briguento, avarento. Vai deixar você livre desses pensamentos maldosos, ignorantes. Isso só a palavra de Deus tem poder para tratar. A mente humana não consegue resolver isso. Por isso que você melhora um tempo e cai de novo. Melhora um tempo e cai de novo. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Vamos orar, amigos? Vamos clamar a Deus? Pai, em nome de Jesus, me apresento mais uma vez diante do Senhor, pedindo a Ti que Tu coloques nestas águas uma unção para curar os enfermos, para libertar os cativos de suas enfermidades. Oro, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor vá de encontro com essa pessoa, como o seu Vivaldino, meu Deus, o pai do irmão Sidney, que está acamado, que está sofrendo em casa, que mal pode se levantar. Jesus, eu oro por ele agora. Eu oro para que o Senhor restaure o vigor físico dele, restaure a saúde dele e que ele, meu Pai, abra o seu coração completamente para o Senhor. Oro, meu Deus, pela dona Terezinha, pela dona Ângela, que recentemente fizeram cirurgias e estão agora no momento de recuperação. Eu peço, meu Deus, que o Senhor seja, meu Pai, aquele que vai cicatrizar, vai trazer ali, meu Deus, a força para que as dores sejam tiradas e essa pessoa seja curada completamente. Jesus, eu te peço também, Senhor, sobre estas pessoas que estão com dores, essas pessoas que estão gripadas. Há um surto muito grande, muitas pessoas gripadas, pessoas que estão até mesmo acamadas, com febres. Jesus, coloca a tua unção sobre essas águas, porque oro com essas palavras segundo o que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo enviava retalhos dos seus aventais, de suas roupas, aos doentes, e quando os doentes recebiam esses retalhos orados, com fé e ungidos, a Bíblia fala que essas pessoas eram curadas e libertas de demônios. Jesus, coloque unção nesta água, para todo o que crê. Ao que não crê, Jesus, ela não vai receber, mas ao que crê, Jesus, o que crê, tudo é possível que crê. Ao que beber desta água, seja livre de todas as suas mazelas e doenças, enfermidades, sequelas, e que a cura do Senhor esteja sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito dessa pessoa, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba desta água comigo em nome de Jesus. Do mesmo modo, Pai, eu consagro a Deus todas as pessoas que estão em casa, desempregadas, que apresentam agora a carteira de trabalho, que apresentam uma causa na justiça, uma documentação do seu terreno que está enrolado. Jesus, tudo que está travado na vida dessa pessoa, tua palavra diz que tu veio para trazer vida e vida de abundância. Essa pessoa que está vivendo uma miséria, uma dificuldade, uma luta na sua casa. Pai, como tua palavra diz, tu é o Senhor que não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Alimenta essa pessoa, Pai. Envia provisão na casa dela hoje, na casa dele hoje. Envia, meu Deus, a resposta através dessa oração. Que a porta de emprego se abra, que a empresa que estava para fechar, a empresa tenha, meu Pai, agora ela começa a guinar, crescer de maneira exponencial. Pai, esta é a oração que faço e peço que as portas sejam abertas em nome de Jesus. Se cremos, dizemos amém e graças a Deus. Amém?